Eu estava sentada atrás de uma coluna no casamento da minha irmã. Todos fingiam que eu não era da família. Então um estranho se aproximou e disse: "Vem comigo. Confie em mim." Quando ele se levantou para falar no microfone, todos se viraram e minha irmã parou de sorrir. Mas estou me adiantando demais. Deixe eu começar do começo. Do dia em que aquele envelope bege chegou na minha caixa de correio, 3 meses antes. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O envelope chegou numa segunda-feira de abril. Eu morava em São Paulo, na Zona Leste, trabalhando como confeiteira numa padaria artesanal no Tatuapé. Meu apartamento era pequeno, mas aconchegante, sempre perfumado com baunilha e canela das minhas experiências com receitas novas. Naquele dia, eu tinha acordado às 4 da manhã para fazer os pães de fermentação natural que estavam fazendo sucesso na padaria. Quando cheguei em casa por volta das 2 da tarde, quase perdi o envelope no meio das contas e panfletos de supermercado. Daniela estava se casando. Minha irmã mais velha, a filha dourada, aquela que nunca errava aos olhos da nossa mãe. O convite era formal, tradicional, exatamente o que eu esperaria dela. Letras em relevo dourado anunciavam sua união com alguém chamado Ricardo, um nome que eu nunca tinha ouvido ela mencionar nas nossas ligações cada vez mais raras. Eu deveria estar feliz por ela. Irmãs deveriam ficar felizes umas pelas outras em momentos importantes assim. Mas enquanto segurava aquele convite, tudo o que eu conseguia pensar era no último jantar de família que tivemos juntas, 6 meses antes. Nossa mãe tinha feito questão de reunir todo mundo para o Natal na casa dela em Moema. Eu tinha levado uma torta de nozes com doce de leite que levei 2 dias preparando. Camadas perfeitas de massa podre e recheio cremoso feito do zero. "Marina, você não precisava ter se dado tanto trabalho", minha mãe disse, mal olhando para a minha sobremesa antes de colocá-la no canto mais distante da mesa. A rabanada da Daniela ficou linda, tão clássica e tradicional. Era sempre assim. Daniela podia aparecer de mãos vazias e receberia elogios só por estar presente. Eu podia trazer a lua numa bandeja de prata e de alguma forma seria exagero. Seria tentar aparecer demais, seria me esforçar demais. O convite de casamento incluía um cartão menor, escrito à mão com a letra perfeita da Daniela. "Marina, sei que não temos estado tão próximas ultimamente, mas significaria muito ter você lá. Você é minha única irmã." Eu liguei para ela naquela mesma noite. Ela atendeu na 4ª chamada, parecendo distraída, como sempre. "Dani, recebi seu convite. Parabéns. Me conta sobre o Ricardo. Como vocês se conheceram?" Houve uma pausa longa demais. O tipo de silêncio que faz você se perguntar se a ligação caiu. "Num congresso de medicina. Ele é cirurgião plástico. Tem uma clínica muito bem estabelecida nos Jardins. A mãe adora ele." Claro que adorava. Eu me perguntei se Daniela o amava ou se ela amava a forma como ele ficava bem no papel. Como advogada corporativa num escritório grande, minha irmã sempre soube escolher as coisas certas, as pessoas certas, os lugares certos. "Estou muito feliz por você", eu disse, tentando ser sincera. "Obrigada. Olha, preciso desligar. Estamos indo encontrar a cerimonialista em 20 minutos. Te mando mais detalhes depois." Ela desligou antes que eu pudesse me despedir. Fiquei olhando para o telefone, sentindo aquela sensação familiar se instalando no meu peito. Não era exatamente tristeza, não era exatamente raiva. Era a dor surda de ser perpetuamente secundária, de sempre vir em segundo lugar. As semanas que antecederam o casamento passaram num turbilhão de trabalho e preparação. Comprei um vestido novo, um azul petróleo que ficava bem no meu tom de pele sem chamar atenção demais. Consegui folga na padaria, apesar de junho ser nossa época mais movimentada por causa das festas juninas. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando Daniela não me pediu para ser madrinha. Ela tinha 5 madrinhas. Descobri pelas fotos que ela postava no Instagram. Amigas da faculdade, amigas do trabalho, até nossa prima Júlia, com quem ela mal falava. Mas não eu. "O grupo de madrinhas já está fechado.
Ela explicou quando finalmente criei coragem para perguntar. Você entende, né? São pessoas que vejo regularmente. Eu entendia perfeitamente. Entendia que nunca seria parte do círculo interno dela. Que nossa infância compartilhada não significava nada comparado ao status social atual dela. Que eu simplesmente não me encaixava na imagem que ela queria projetar. O casamento estava marcado para um sábado no final de junho, num buffet chique em Higienópolis. Eu dirigi até lá sozinha, meu vestido pendurado com cuidado no banco de trás, um presente embrulhado em papel prateado no banco do passageiro. Tinha passado semanas decidindo o que dar, finalmente escolhendo um jogo de taças de cristal tcheco de uma loja de antiguidades em Pinheiros. Algo pensado, algo que mostrasse que eu me importava. O buffet era impressionante. Jardins bem cuidados se estendiam até um lago artificial, e o local da cerimônia tinha vista para o pôr do sol. Cadeiras brancas estavam dispostas em fileiras perfeitas, e flores pareciam brotar de cada superfície disponível. Daniela não tinha economizado, o que significava que nossa mãe não tinha economizado. Este era o casamento que ela sempre sonhou, a culminação perfeita da vida perfeita da filha perfeita. Cheguei 2 horas antes, esperando encontrar Daniela e oferecer minha ajuda, ou pelo menos meu apoio. Em vez disso, encontrei caos organizado. A suíte da noiva estava cheia de mulheres rindo em roupões combinando, taças de champanhe nas mãos, enquanto uma fotógrafa capturava cada momento. Bati suavemente na porta entreaberta. Daniela olhou para cima da cadeira de maquiagem, seus olhos encontrando os meus por apenas 1 segundo antes de desviarem. Marina, você chegou cedo. Achei que só viria mais perto da cerimônia. Pensei que talvez pudesse ajudar com alguma coisa. Está tudo sob controle. A cerimonialista está cuidando de tudo. Por que você não vai procurar seu lugar? A cerimônia começa em breve. Uma das madrinhas, uma loira que eu não reconhecia, deu risadinha e sussurrou algo para a mulher ao lado dela. As duas olharam para mim e sorriram daquele jeito que as pessoas fazem quando estão sendo educadas, mas realmente queriam que você fosse embora. Saí da sala com o rosto queimando. Eu não deveria ter vindo cedo. Não deveria ter presumido que seria bem-vinda naquele santuário pré-casamento. O local da cerimônia ainda estava sendo preparado quando desci. Funcionários corriam de um lado para o outro com ajustes de última hora, aperfeiçoando o que já estava perfeito. Fui até a área onde os assentos dos convidados tinham sido organizados, procurando meu cartão com o nome. Fileira após fileira de cadeiras se estendiam à minha frente, cada uma marcada com pequenos números. As primeiras fileiras estavam claramente reservadas para a família imediata e pessoas importantes. Eu esperava encontrar meu nome em algum lugar na 2ª ou 3ª fileira, perto o suficiente para mostrar que eu importava, longe o suficiente para reconhecer que eu não fazia parte da vida diária de Daniela. Encontrei meu cartão na última fileira. Na última fileira mesmo, parcialmente escondido atrás de uma coluna decorativa que sustentava o arco da cerimônia. Daquele assento, eu teria uma visão bloqueada da cerimônia, incapaz de ver o rosto da minha irmã enquanto ela dizia seus votos. Fiquei ali parada, segurando aquele cartãozinho com meu nome impresso em letras elegantes, e algo dentro de mim rachou. Isso não foi um descuido. Foi deliberado. Esta foi a forma de Daniela me colocar exatamente onde ela achava que eu pertencia. Fora de vista, longe da mente, mal reconhecida. Eu poderia ter ido embora naquele momento. Poderia ter voltado para São Paulo, ligado dizendo que estava doente, e passado o dia cuidando do meu orgulho ferido com sorvete e séries ruins na Netflix. Mas a teimosia manteve meus pés plantados. Eu era irmã dela, tinha sido convidada, e seria condenada se desse a ela a satisfação da minha ausência. Os convidados começaram a chegar por volta das 4 da tarde. Eu assisti da minha posição atrás da coluna, enquanto as pessoas encontravam seus lugares, cumprimentavam umas às outras calorosamente e tiravam fotos contra o cenário pitoresco. Reconheci alguns rostos de reuniões familiares, tias e tios e primos que eu não via há anos. Nenhum deles me notou escondida no meu canto. Nossa mãe chegou 20 minutos antes da cerimônia, resplandecente num vestido de festa champanhe,
que provavelmente custou mais que meu aluguel de 3 meses. Ela foi escoltada até a primeira fileira por um dos padrinhos, radiante e aceitando parabéns de todos que passavam. Ela não olhou para trás, não procurou pela filha mais nova. Por que olharia? Eu estava exatamente onde eu deveria estar. Invisível. A cerimônia começou às 5 em ponto. Música começou a tocar de alto-falantes escondidos, e o cortejo nupcial desceu pelo corredor. Cada madrinha parecia linda nos vestidos de festa rosa antigo, combinando, carregando buquês de rosas brancas e eucalipto. Os padrinhos seguiram em ternos azul marinho impecáveis. Então vieram as crianças, pajem e daminha, que eu não reconhecia, provavelmente da família do Ricardo. Finalmente, Daniela apareceu no braço do nosso pai. Mesmo da minha visão obstruída, eu podia ver que ela estava deslumbrante. Seu vestido era uma obra-prima de renda e seda, o véu arrastando atrás dela como uma nuvem. Nosso pai, com quem eu mal tinha falado desde o divórcio dos meus pais 5 anos atrás, parecia orgulhoso e distinto no smoking. Estirei o pescoço ao redor da coluna, tentando ter uma visão melhor. O ângulo era terrível. Eu conseguia ver talvez 40% da cerimônia real, principalmente só as costas das cabeças das pessoas, e vislumbres ocasionais do oficiante. Foi então que percebi que não estava sozinha na última fileira. Um homem estava sentado 2 cadeiras de distância de mim, parcialmente escondido pela mesma coluna. Ele era mais jovem que a maioria dos convidados, talvez no início dos 30 anos, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado. Seu cabelo castanho escuro estava penteado de forma casual, e ele tinha o tipo de traços marcantes que pertenciam a comerciais de revista. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão no rosto dele. Ele parecia tão deslocado e desconfortável quanto eu me sentia. Ele me pegou olhando e ofereceu um pequeno sorriso simpático. Sorri de volta fracamente antes de voltar minha atenção para a cerimônia, ou o que eu conseguia ver dela. O oficiante falou sobre amor e compromisso e parceria. Daniela e Ricardo trocaram votos que eu não conseguia ouvir direito da minha posição. Eles trocaram alianças, se beijaram sob aplausos entusiasmados, e assim, minha irmã estava casada. A cerimônia durou talvez 25 minutos, embora parecesse ao mesmo tempo mais longa e mais curta que isso. Enquanto os convidados começavam a se levantar e se mover em direção ao local do coquetel, o estranho da minha fileira se aproximou de mim. De perto, ele era ainda mais impressionante, com olhos castanhos inteligentes que pareciam ver mais do que deveriam. Aquela foi uma bela vista, não foi? Sua voz carregava um toque de humor. Espetacular, respondi secamente. Eu especialmente gostei da parte de trás da cabeça daquele senhor na fileira 8. Muito fotogênico. Ele riu, um som genuíno que fez algo no meu peito afrouxar levemente. Eu sou o Felipe, e estou supondo pela sua posição privilegiada que você é, ou a parente menos favorita de alguém, ou insultou a cerimonialista. Marina, e sou a irmã da noiva na verdade. Suas sobrancelhas se ergueram, surpresa cruzando seus traços. A irmã dela? E te colocaram aqui atrás? Aparentemente não faço parte da estética do casamento. Felipe me estudou por um momento, e tive a impressão distinta de que ele estava vendo muito mais que meu humor amargo. Bem, essa é a perda deles. O coquetel está prestes a começar, e tenho a sensação de que vai ser tão constrangedor quanto a cerimônia. O que você acha de enfrentarmos juntos? Você não precisa ter pena de mim. Estou bem. Não é pena, é aliança estratégica. Estou aqui como acompanhante de um sócio de negócios que não pôde vir, o que significa que conheço exatamente 3 pessoas neste casamento. E 2 delas são o casal que acabou de se casar e não vai lembrar que eu existo. Então, na verdade, você estaria me fazendo um favor. Havia algo genuíno na oferta dele. Algo que me fez querer dizer sim, apesar do meu orgulho ferido. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu o braço num gesto antiquado. Vamos? Hesitei apenas por um momento antes de entrelaçar meu braço no dele. Juntos, caminhamos em direção ao coquetel, e pela primeira vez desde que cheguei neste casamento, eu não me sentia completamente sozinha.
O coquetel era realizado numa área coberta espaçosa com vista para o lago. Mesas redondas estavam espalhadas por todo o espaço, cada uma coberta com mais flores e velas. Um bar dominava uma parede e garçons circulavam com bandejas de aperitivos que pareciam quase bonitos demais para comer. Quase. Como confeiteira, eu tinha opiniões fortes sobre comida como arte. E quem quer que tivesse feito o buffet deste evento conhecia seu ofício. Felipe ficou perto enquanto navegávamos pela multidão. As pessoas se aglomeravam em pequenos grupos, conversas zumbindo com a energia agradável que vem com champanhe fluindo livremente e a felicidade de uma celebração de casamento. Vários convidados olharam em nossa direção com curiosidade, provavelmente se perguntando quem era o estranho bonito e por que ele tinha se ligado à irmã invisível da noiva. Encontramos uma mesa tranquila perto da borda do pavilhão. Felipe voltou do bar com 2 taças de vinho e um prato de aperitivos que ele de alguma forma convenceu um garçom a montar para nós. Então, ele disse, se acomodando na cadeira à minha frente. Me conta sobre sua irmã. Como ela é quando não está estrelando o casamento do século? Tomei um gole de vinho, considerando como responder. A verdade parecia crua demais, reveladora demais. Mas algo no olhar firme de Felipe me fez querer ser honesta. Daniela é perfeita. Ou pelo menos ela sempre trabalhou muito duro para parecer perfeita. Notas boas, carreira boa, relacionamentos bons. Ela é a filha que todo pai sonha em ter. E você não é. Eu sou a filha que virou confeiteira em vez de médica ou advogada. Que mora num apartamento pequeno em vez de uma casa com hipoteca, que sai casualmente em vez de conseguir um cirurgião plástico com excelentes perspectivas. Eu sou a decepção, a que não seguiu o roteiro. Felipe selecionou um bolinho de bacalhau do prato e considerou minhas palavras. Ser confeiteira parece criativo e desafiador. Nem todo mundo consegue dominar esse ofício. Tente contar isso para minha mãe. Ela ainda me apresenta como Marina, que trabalha com comida, como se eu virasse hambúrgueres numa lanchonete. Dinâmicas familiares podem ser complicadas. Essa é uma forma diplomática de dizer que minha família é disfuncional. Peguei um pastelzinho de queijo subitamente faminta. Estava nervosa demais para comer antes. E você? O que você faz que te rendeu um convite para este evento? Trabalho com consultoria em energia renovável. Minha empresa ajuda negócios a fazer a transição para práticas sustentáveis. Coisas técnicas chatas que fazem os olhos das pessoas vidrarem festas. Isso não soa chato, soa importante. Obrigado. A maioria das pessoas só quer saber se posso conseguir um desconto em painéis solares para elas. Ele sorriu, mas havia algo guardado em sua expressão. Eu deveria estar aqui com meu colega Marcelo. Ele é quem realmente conhece o noivo através de alguma conexão de negócios, mas ele pegou pneumonia semana passada e eu fui voluntariado. Então somos 2 penetras de casamento do nosso próprio jeito. Sobreviventes de arranjos de assentos inadequados, pelo menos. Conversamos durante todo o coquetel e me peguei relaxando apesar das circunstâncias. Felipe era fácil de conversar, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno em vez de mera educação. Ele queria saber sobre minhas sobremesas favoritas para fazer, sobre os desafios de trabalhar numa cozinha profissional, sobre por que eu tinha escolhido confeitaria em vez de outros caminhos culinários. Perguntei a ele sobre o trabalho dele, sobre a satisfação de ajudar empresas a reduzir seu impacto ambiental, sobre as frustrações de lidar com clientes que queriam mudança, mas não estavam dispostos a fazer o trabalho duro para alcançá-la. Ele falava com paixão sobre energia renovável, sobre criar sistemas que pudessem sustentar gerações futuras. E me peguei cativada pelo entusiasmo dele. Você realmente acredita no que faz, observei. Isso é tão surpreendente? A maioria das pessoas no casamento da minha irmã parece mais interessada em parecer bem-sucedida do que realmente ser apaixonada por qualquer coisa. A expressão de Felipe mudou. Algo calculista entrando em seus olhos. Você percebe muita coisa para alguém sentada atrás de uma coluna. Quando você é invisível, aprende a observar as pessoas. É incrível o que você vê quando ninguém sabe que está olhando.
Um garçom se aproximou para anunciar que o jantar estava sendo servido no salão principal. Os convidados começaram a fluir em direção à entrada, e Felipe se levantou, oferecendo sua mão. Pronta para ver se sua posição para o jantar é melhor? Não era. O salão de recepção era lindo, decorado com o que devia ser milhares de reais em flores e iluminação. Mesas longas estavam dispostas em formato de U, com a mesa principal elevada ligeiramente numa plataforma onde Daniela e Ricardo se sentariam com o cortejo nupcial. Cartões de lugar direcionavam os convidados para seus assentos designados. Encontrei meu nome numa mesa no canto mais distante, posicionada de forma que eu precisaria torcer o pescoço estranhamente para ver a mesa principal. As cadeiras ao meu redor estavam vazias, sugerindo que eu tinha sido colocada com os convidados extras, as pessoas que tinham que ser convidadas, mas não se encaixavam exatamente em nenhum outro lugar. Felipe apareceu no meu cotovelo, seu próprio cartão de lugar na mão. Interessante. Estou na ponta oposta do salão, quase como se alguém quisesse ter certeza de que os convidados sem importância ficassem espalhados para não se aglomerarem e fazer o mapa de assentos parecer desequilibrado. Isso é ridículo. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Frustração finalmente rompendo minha compostura cuidadosa. Eu sou irmã dela, sua única irmã, e ela está me tratando como se eu fosse alguma conhecida distante que se sentiu obrigada a convidar. Sabe de uma coisa? Dane-se o mapa de assentos. Felipe pegou o meu cartão de lugar da mesa e o embolsou junto com o dele. Vem comigo. O que você está fazendo? Improvisando. Só siga minha liderança e finja que é minha acompanhante. Antes que eu pudesse protestar, ele me guiou em direção a uma mesa muito mais perto da principal, claramente designada para convidados importantes. Ele puxou uma cadeira para mim, sua mão quente nas minhas costas enquanto eu me sentava, e então se acomodou no assento ao meu lado com a confiança de alguém que pertencia exatamente onde estava. Felipe, não podemos simplesmente... Podemos. E fizemos. Se alguém perguntar, houve uma confusão com os assentos e estamos consertando nós mesmos. Confia em mim. A mesa encheu rapidamente com convidados que pareciam se conhecer bem. Eram sócios de negócios do Ricardo, deduzida a conversa deles. Pessoas da indústria farmacêutica que falavam em siglas e termos técnicos que eu não entendia. Eles cumprimentaram Felipe com familiaridade, chamando-o pelo nome. E ele respondeu com confiança tranquila que sugeria que ele sabia exatamente quem eles eram. Uma mulher chamada Patrícia, que se apresentou como vice-presidente de operações na clínica do Ricardo, sorriu calorosamente para mim. E você deve ser a namorada do Felipe. Ele tem mantido você em segredo. Abri a boca para corrigi-la, mas Felipe suavemente interveio. Marina prefere ficar fora dos holofotes. Ela não é uma para eventos corporativos geralmente, mas fez uma exceção para este casamento. Que doce! E como você conhece a noiva e o noivo? Marina é irmã da Daniela, na verdade. As sobrancelhas de Patrícia se ergueram em surpresa. Ah, não fazia ideia que Daniela tinha uma irmã. Ela nunca mencionou durante nenhuma das nossas reuniões sobre os arranjos do casamento. Seu sorriso vacilou ligeiramente, como se percebendo como aquilo soou. Quer dizer, tenho certeza de que simplesmente nunca surgiu na conversa. Tenho certeza, respondi, mantendo minha voz neutra, mesmo quando o comentário doeu. Minha irmã tinha trabalhado de perto o suficiente com colegas do Ricardo para planejar aspectos deste casamento, e ela nunca sequer mencionou ter uma irmã. O jantar foi servido em cursos, cada prato mais elaborado que o anterior. Vieiras seladas deram lugar a uma salada fresca. Depois uma escolha entre filé mignon ou salmão com crosta de ervas. A comida estava excepcional, mas eu mal provava. Estava muito consciente de Felipe ao meu lado, da forma como ele desempenhava seu papel como meu acompanhante com facilidade convincente. Sua mão ocasionalmente tocava meu ombro ou costas, em pequenos gestos que pareciam casuais, mas eram intencionais. Ele me incluía nas conversas, se referia às minhas opiniões, me fazia sentir visível de uma forma que eu não tinha sentido desde que cheguei neste casamento. Entre os pratos, o pai do Ricardo se levantou para fazer um discurso. Ele falou sobre as conquistas do filho,
sobre o quão orgulhoso estava de receber Daniela na família, sobre o futuro brilhante à frente do jovem casal. Mencionou como Daniela tinha trazido alegria e sofisticação para a vida do Ricardo, como ela era exatamente o tipo de mulher que ele sempre esperou que o filho se casasse. Minha mãe se levantou em seguida. Seu discurso foi mais curto, mas não menos efusivo. Ela falou sobre a infância de Daniela, sobre a determinação e graça da filha, sobre como sempre soube que Daniela alcançaria grandes coisas. Ela falou sobre o processo de planejamento do casamento, sobre passeios de mãe e filha para compras e degustações de bolo, e todos os momentos preciosos que compartilharam. Ela não me mencionou uma vez sequer, nem de passagem, nem para reconhecer que Daniela tinha uma irmã. Foi como se eu tivesse sido editada da história da família completamente. Senti a mão de Felipe encontrar a minha debaixo da mesa, seus dedos entrelaçando com os meus num gesto de apoio. Apertei de volta, grata pela âncora. Então veio o discurso do padrinho, cheio de piadas sobre os dias de solteiro do Ricardo e sentimentos sinceros sobre encontrar o amor verdadeiro. A madrinha seguiu com histórias sobre o perfeccionismo de Daniela e sua natureza romântica, sobre como ela sempre sonhou com um casamento de conto de fadas. Esperei que alguém me mencionasse para reconhecer minha existência da forma mais mínima possível. Mas discurso após discurso passou, e meu nome nunca surgiu. Eu era o fantasma na festa, presente, mas não vista. A sobremesa foi servida. Uma criação elaborada em camadas de chocolate e framboesa que parecia impressionante, mas faltava a profundidade de sabor que deveria ter. A ganache estava doce demais, as camadas do bolo muito secas. Como profissional, não consegui evitar de criticar. E Felipe notou minha expressão. Não está à altura dos seus padrões? É bonito, mas beleza não é tudo. A execução está errada. O chocolate está mascarando a framboesa em vez de complementá-la, e a textura está densa demais. Você conseguiria fazer melhor? De olhos fechados. As palavras saíram mais confiantes do que eu me sentia, mas eram verdade. Eu podia ser a decepção da família em todas as outras áreas, mas na cozinha eu conhecia meu valor. Acredito em você, Felipe disse simplesmente. Depois da sobremesa, a recepção fez transição para a parte das danças da noite. Daniela e Ricardo tomaram a pista para a primeira dança, girando juntos sob iluminação perfeita, enquanto uma banda ao vivo tocava uma balada romântica. Eles pareciam algo saído de uma revista, o casal perfeito tendo seu momento perfeito. Meu pai entrou para a dança pai e filha, e assisti os dois se moverem juntos, lembrando das vezes que ele me girava pela nossa sala quando eu era pequena, antes do divórcio, antes de tudo desmoronar. Daniela se lembrava daqueles tempos? Ela alguma vez pensava sobre a família que costumávamos ser? Felipe se levantou e ofereceu sua mão. Dança comigo. Você não precisa continuar fazendo o namorado atencioso. Estou bem. Eu sei que não preciso. Eu quero. Além disso, sou um péssimo dançarino e preciso de alguém para pisar que não vai me processar. Deixei ele me levar para a pista de dança. Ele não era péssimo. Na verdade, ele era bem bom, liderando com confiança enquanto mantinha uma distância respeitosa. Balançamos ao som da música e me peguei relaxando no ritmo, no momento. Obrigada, eu disse baixinho. Por esta noite, por sentar comigo, por toda essa coisa de namorado falso. Você não precisava fazer nada disso. Talvez eu quisesse. Você é interessante, Marina. Mais interessante que qualquer outra pessoa neste casamento. Você mal me conhece. Sei o suficiente. Sei que você é talentosa e subvalorizada. Sei que você vê através do lixo superficial que a maioria das pessoas aceita sem questionar. Sei que você está machucada, mas está tentando não mostrar, e isso requer força. Suas palavras atingiram algo profundo dentro de mim, um lugar que eu tinha protegido a noite toda. Meus olhos arderam com lágrimas não derramadas, e pisquei rapidamente, recusando-me a chorar no casamento da minha irmã. A música terminou e fez transição para algo mais animado. Outros casais se juntaram à pista de dança, e Felipe nos guiou para a borda, longe da multidão. Preciso de ar, admiti. Vamos lá fora.
Saímos discretamente do salão para um terraço que tinha vista para os jardins. O ar da noite estava fresco e bem-vindo depois do calor da recepção lotada. Luzes de fada cintilavam nas árvores, criando uma atmosfera mágica que parecia em desacordo com a turbulência dentro de mim. Eu não deveria ter vindo, eu disse, me apoiando na grade do terraço. Eu sabia que seria assim, mas alguma parte de mim esperava que fosse diferente. Que talvez Daniela se lembrasse que somos irmãs. Que talvez ela me quisesse aqui de verdade, e não apenas para marcar uma caixa na lista de obrigações dela. Felipe ficou ao meu lado, seu ombro tocando o meu. Família pode ser o relacionamento mais complicado que temos. Somos ligados a eles por sangue, mas isso não garante amor ou respeito ou até consideração básica. Você fala como se estivesse falando por experiência própria. Meu pai e eu não nos falamos há 3 anos. Ele tinha planos muito específicos para a minha vida. E quando escolhi um caminho diferente, ele deixou claro que eu não era mais o filho que ele queria. Então sim, entendo como é ser a decepção. Virei para olhar para ele, vendo novas camadas em sua expressão. Sinto muito. Isso deve ter sido doloroso. Foi. É. Mas aprendi algo importante com isso. As pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente ainda são pessoas com suas próprias limitações e preconceitos e falhas. Às vezes, a família que escolhemos importa mais que a família com quem nascemos. É isso que esta noite é? Você escolhendo ser gentil com uma estranha? Talvez tenha começado assim. Mas você não é mais uma estranha, Marina. E isso não é só gentileza. Havia algo em sua voz, algo que fez meu coração bater mais rápido. Antes que eu pudesse responder, as portas do terraço se abriram e um grupo de convidados saiu, rindo e conversando. O momento quebrou e Felipe recuou ligeiramente. Devíamos provavelmente voltar lá dentro. Acho que vão cortar o bolo logo. O corte do bolo foi tudo o que esperei. Mais fotos, mais discursos, mais momentos perfeitos cuidadosamente coreografados para máximo impacto. Daniela alimentou Ricardo com um pedaço pequeno, com precisão delicada, e ele retribuiu o gesto com cuidado igual. Sem bolo amassado em rostos, nada indigno, controle perfeito, como sempre. Enquanto garçons distribuíam fatias do bolo de casamento, notei minha mãe abrindo caminho pela multidão, parando para conversar com vários convidados. Ela estava em seu elemento, se banhando na glória refletida do casamento bem-sucedido da filha. Quando seu olhar finalmente pousou em mim, surpresa passou por seus traços, seguida rapidamente por desaprovação. Ela se aproximou da nossa mesa com passos medidos, seu sorriso apertando enquanto se aproximava. Marina, não esperava te ver sentada aqui. Esta mesa foi reservada para sócios de negócios do Ricardo. Houve uma confusão nos assentos. Felipe disse suavemente antes que eu pudesse responder. Sou Felipe, um dos consultores de energia renovável do Ricardo. Marina e eu estamos aqui juntos. O olhar da minha mãe passou por Felipe, absorvendo seu terno caro e comportamento confiante. Pude ver ela recalculando, reavaliando minha presença baseada no calibre do meu acompanhante. Entendo. Bem, é adorável conhecê-lo, Felipe. Sou Eleanor, mãe da Daniela. Mal ela enfatizou as palavras como se para me lembrar do meu lugar na hierarquia. Não sabia que Marina estava vendo alguém. Temos mantido as coisas discretas, Felipe respondeu, sua mão encontrando a minha sobre a mesa. Marina é bastante reservada sobre sua vida pessoal. Sim, ela é. O sorriso de Eleanor não alcançou seus olhos. Marina, querida, espero que esteja aproveitando o casamento. Daniela trabalhou tão duro para fazer tudo perfeito. Está lindo. Forcei as palavras para fora. Ela deve estar muito feliz. Está. Ricardo é exatamente o tipo de homem que sempre esperei que ela se casasse. Bem-sucedido, estabelecido, de boa família. É tudo que uma mãe poderia querer para sua filha. A comparação não dita pairou no ar entre nós. Diferente de você, que trabalha numa padaria e mora sozinha, e não tem nada para mostrar pela sua vida. O aperto de Felipe na minha mão apertou ligeiramente, um show silencioso de apoio. Marina estava me contando sobre o trabalho dela como confeiteira.
Parece incrivelmente exigente. Nem todo mundo tem o talento ou disciplina para ter sucesso nesse campo. A expressão de Eleanor vacilou com irritação por ter sua crítica implícita desviada. Sim. Bem, todos temos nossos caminhos diferentes. Preciso voltar para os outros convidados. Tente aproveitar, Marina. Ela se afastou, deixando um rastro de perfume caro e decepção materna. Aquilo foi desagradável. Felipe observou uma vez que ela estava fora do alcance da audição. Aquela foi minha mãe num dia bom. Você deveria vê-la quando está realmente tentando fazer um ponto. Estou começando a entender por que você estava sentada atrás daquela coluna. A noite se arrastou. A banda tocou. As pessoas dançaram, bebidas fluíram livremente. Daniela e Ricardo fizeram suas rondas, agradecendo aos convidados por virem e aceitando felicitações. Eles trabalharam o salão com eficiência praticada, notando como passavam mais tempo com alguns convidados que outros, como mantinham cuidadosamente a hierarquia de importância. Eles chegaram à nossa mesa, eventualmente, Ricardo liderando com um sorriso de político. De perto, pude ver que ele era bonito de forma convencional, com o tipo de traços que fotografavam bem, mas faltava caráter. Seu aperto de mão foi firme, mas perfunctório quando Felipe se apresentou. Então os olhos de Daniela pousaram em mim, e algo complexo passou por seu rosto. Surpresa, definitivamente. Desconforto, talvez. Ela provavelmente tinha esquecido que eu estava aqui, escondida no meu canto designado onde não podia interferir com o dia perfeito dela. Marina, você está linda, ela disse, sua voz carregando aquela educação cuidadosa que as pessoas usam com conhecidos que não se lembram direito. Obrigada. O casamento está lindo, Dani. Parabéns. Fico feliz que você tenha conseguido vir. E vejo que você conheceu alguns dos colegas do Ricardo. Seu olhar deslizou para Felipe com curiosidade. Não acredito que tenhamos sido apresentados. Felipe, trabalho com Ricardo em iniciativas de sustentabilidade para a clínica dele, e tenho o prazer de ser o acompanhante da Marina esta noite. Os olhos de Daniela se arregalaram ligeiramente. Isso era claramente novidade para ela. Ah, não sabia que você estava vendo alguém, Marina. Que maravilhoso! A forma como ela disse, com aquela ênfase leve na palavra maravilhoso, sugeria que ela achava mais surpreendente que maravilhoso, como se não conseguisse acreditar que alguém como Felipe estaria interessado em alguém como eu. Estamos juntos há alguns meses, Felipe continuou, seu braço deslizando ao redor da minha cintura, num gesto que parecia natural e possessivo. Marina é notável. Me considero sortudo por ela tolerar minhas tendências workahólicas. Que legal! Daniela disse, embora seu sorriso tivesse congelado ligeiramente. Bem, precisamos continuar fazendo nossas rondas. Tantas pessoas para agradecer. Mas vamos nos encontrar em breve de verdade, Marina. Sinto que não conversamos de verdade há séculos. Eles seguiram em frente e soltei uma respiração que não sabia que estava prendendo. Aquilo foi surreal. Ela parecia surpresa em te ver parecendo feliz. Daniela não está acostumada a eu ter qualquer coisa que ela possa considerar valiosa, incluindo um acompanhante bonito que impressiona seus novos sogros. Então você acha que sou bonito? Os olhos de Felipe dançaram com diversão. Não deixe subir a cabeça. Você é objetivamente atraente. Não é uma observação pessoal. Claro que não. Puramente objetivo. Por volta das 10 da noite, a coordenadora do casamento fez um anúncio de que os noivos estariam partindo em breve. Os convidados foram convidados a se alinhar do lado de fora com velas sparklers para a despedida. Debati pular esta parte, mas Felipe me convenceu a participar. Você chegou até aqui. Melhor ver até o fim. Ficamos na fila, enquanto sparklers eram distribuídos. E quando Daniela e Ricardo emergiram do buffet, seguramos nossas luzes cintilantes junto com todos os outros. Eles correram pelo corredor de luz, rindo e acenando antes de entrar num carro de luxo que os levaria para a suíte de lua de mel no resort. Enquanto o carro se afastava, luzes traseiras desaparecendo na noite, senti um estranho senso de finalidade. O casamento tinha acabado. Daniela tinha tido seu dia perfeito,
Seu casamento perfeito, sua vida perfeita. E eu tinha testemunhado tudo da minha posição nas margens, exatamente onde ela me queria. Os convidados começaram a se dispersar, alguns indo para seus quartos no resort, outros se movendo em direção ao estacionamento. Felipe e eu ficamos nos degraus, nenhum de nós pronto para reconhecer que a noite estava terminando. Posso te acompanhar até seu carro? Ele perguntou. Na verdade, estou hospedada no resort esta noite, quarto 314. Achei que seria mais fácil que dirigir de volta para São Paulo tão tarde. Hesitei. Então acrescentei. E você? Mesmo quarto 209. Meu colega já tinha reservado o quarto antes de ficar doente, então pareceu desperdício não usar. Caminhamos lentamente pelos jardins, seguindo o caminho iluminado de volta para o prédio principal do resort. O ar da noite tinha esfriado ainda mais e tremi ligeiramente no meu vestido fino. Felipe imediatamente tirou o paletó do terno e o colocou sobre meus ombros, um gesto tão clássico e inesperado que quase ri. Você não precisa fazer isso. Estou bem. Me dê esse gosto. Fui criado com modos antiquados e minha mãe me assombraria se eu deixasse você congelar. O paletó dele estava quente e cheirava a colônia cara misturada com algo unicamente dele. Puxei mais perto, grata tanto pelo calor quanto pela desculpa para manter algo dele comigo um pouco mais. Obrigada, eu disse, por tudo esta noite. Você transformou o que poderia ter sido uma noite miserável em algo quase suportável. Só suportável? Vou ter que trabalhar nas minhas habilidades de namoro falso. Ok, melhor que suportável. Surpreendentemente agradável em partes. Isso está melhor. Ele parou de andar, virando para me encarar. Marina, sei que esta noite começou como uma aliança estratégica entre dois excluídos de casamento, mas quero que saiba que se tornou mais que isso para mim. Você é genuinamente interessante, engraçada, talentosa e boa demais para pessoas que não conseguem ver seu valor. Suas palavras se enrolaram em volta de algo frágil dentro de mim, algo que eu tinha protegido por tempo demais. Felipe, sei que acabamos de nos conhecer. Sei que é um timing estranho, mas gostaria de te ver de novo depois desta noite, depois deste casamento, no mundo real onde somos só duas pessoas sem mapas de assentos designados e drama familiar. Eu queria dizer sim, imediatamente. Todo o instinto me dizia que este homem era diferente, que esta conexão era real apesar das circunstâncias inusitadas. Mas a dúvida se infiltrou. A voz que soava suspeitosamente como minha mãe me lembrando que homens como Felipe não namoravam mulheres como eu. Que isso provavelmente era só gentileza estendida por uma noite e nada mais. Você não precisa dizer isso só porque sentiu pena de mim esta noite. Não estou. Estou dizendo porque passei a noite com alguém que genuinamente gostei. E quero mais noites assim. Porque você me faz rir e pensar e me sentir menos sozinho em salas lotadas. Porque quando olho para você, vejo alguém que vale a pena conhecer melhor. Ele pausou. Vulnerabilidade cruzando seus traços. Mas se você não estiver interessada, entendo. Não quero pressionar. Estou interessada, admiti. As palavras saindo correndo antes que eu pudesse pensá-las duas vezes. Só não quero criar esperanças sobre algo que pode desaparecer na luz da manhã. Então vamos garantir que não desapareça. Toma café comigo amanhã. O resort tem um restaurante decente e podemos conversar sem smokings e estresse de casamento. O que você acha? Café da manhã parece bom. Seu sorriso foi genuíno e aliviado. 9 horas. Te encontro no saguão. Tínhamos chegado à entrada do resort. O saguão além estava quieto, a maioria dos hóspedes já tendo se retirado para seus quartos. Este era o momento onde a noite oficialmente terminaria, onde iríamos nossos caminhos separados, e eu ficaria sozinha com o peso de tudo que testemunhei e suportei. Felipe parecia relutante em partir também. Ele ficou perto, sua mão ainda segurando a minha, seus olhos procurando meu rosto como se tentando memorizá-lo. Boa noite, Marina. Estou feliz por ter invadido o casamento da sua irmã. Estou feliz que você tenha invadido também. Boa noite, Felipe. Ele se inclinou devagar, me dando tempo para me afastar se eu quisesse. Eu não queria.
Seus lábios encontraram os meus num beijo que era gentil e questionador. E de alguma forma exatamente certo. Durou apenas um momento antes dele recuar, seu polegar roçando minha bochecha. Então ele estava caminhando em direção aos elevadores, e eu estava parada sozinha no saguão, vestindo o paletó dele, e tocando meus lábios e me perguntando o que exatamente tinha acabado de acontecer. Fui para meu quarto num estado de confusão. O espaço era agradável, decorado em tons neutros com vista para os jardins. Pendurei o paletó de Felipe cuidadosamente no armário, troquei de roupa colocando meu pijama e desabei na cama. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Daniela. Obrigada por vir esta noite. Significou muito ter você lá. Olhei para a mensagem por um longo momento. Significou muito. Mesmo? Foi por isso que ela me relegou para o pior assento do buffet? Por isso que nunca mencionou ter uma irmã? Por isso que pareceu surpresa de me encontrar numa mesa decente durante a recepção? Digitei e apaguei várias respostas antes de me decidir por algo não comprometedor. Parabéns de novo. O casamento foi lindo. Ela respondeu imediatamente. Definitivamente precisamos nos encontrar quando eu voltar da lua de mel. Quero ouvir tudo sobre seu novo namorado. Ele parece muito bem-sucedido. Claro! Era isso que ela tinha tirado da noite. Não que eu estivesse lá apoiando ela. Não que mal tínhamos falado a noite toda. Mas que eu tinha aparecido com um acompanhante impressionante. Essa era a única coisa que me tornava visível para ela. Não respondi. Em vez disso, coloquei meu telefone de lado e encarei o teto, processando a montanha-russa emocional do dia inteiro. Eu tinha vindo para este casamento esperando me sentir uma estranha, e tinha provado estar certa das piores formas. Mas também tinha conhecido Felipe. Tinha aquelas horas de me sentir vista e valorizada. E agora tinha café da manhã para aguardar pela manhã. O sono veio devagar, minha mente repassando momentos da noite. O sorriso perfeito de Daniela. Os comentários desdenhosos da minha mãe. A mão de Felipe na minha. Os sparklers iluminando o céu noturno. Amanhã eu voltaria para casa para São Paulo, de volta para meu apartamento e meu trabalho e minha vida regular. Mas algo tinha mudado esta noite. Algum entendimento fundamental sobre meu lugar na minha família e meu próprio valor. Acordei por volta das 8 da manhã seguinte com a luz do sol entrando pelas cortinas. Por um momento, não consegui me lembrar onde estava. Então o dia anterior veio inundando de volta, trazendo consigo uma mistura de emoções que não estava pronta para enfrentar. Tomei banho e me vesti com cuidado em roupas casuais que tinha trazido, tentando parecer sem esforço bonita, sem parecer que estava tentando demais. A ironia não passou despercebida. Depois de passar um casamento inteiro sendo invisível, agora estava preocupada em causar boa impressão num homem que acabei de conhecer. Felipe estava esperando no saguão às 9 em ponto, parecendo renovado em jeans e um suéter azul marinho que fazia seus olhos castanhos ainda mais impressionantes. Ele sorriu quando me viu, uma expressão genuína que fez meu estômago dar um salto. Bom dia, você está linda. Você também está bem bonito. Aquela é minha fala, não é? Acredito em elogios de oportunidades iguais. Vem, ouvi dizer que eles fazem waffles excelentes aqui. O restaurante estava moderadamente ocupado com outros hóspedes do hotel, mas encontramos uma mesa tranquila perto da janela com vista para o lago. A luz da manhã cintilava na água, e toda a cena parecia pacífica de uma forma que as festividades do dia anterior não tinham sido. Durante o café da manhã, conversamos mais livremente do que tínhamos no casamento. Felipe me contou sobre o trabalho dele, sobre um projeto particularmente desafiador que estava gerenciando com uma empresa manufatureira resistente a mudanças. Contei a ele sobre a padaria, sobre meu chefe que era brilhante, mas temperamental, sobre a satisfação de criar algo bonito e delicioso que trazia alegria às pessoas. Você se ilumina quando fala sobre confeitaria, Felipe observou, cortando seu waffle. É óbvio que você ama o que faz. Amo. É a única área da minha vida onde me sinto completamente confiante. Sem segundas dúvidas, sem me perguntar se sou boa o suficiente. Sei que sou boa no que faço. Então, por que você deixa sua família fazer você se sentir de outra forma? A pergunta foi direta, quase confrontadora.
mas seu tom permaneceu gentil. Coloquei meu garfo de lado, considerando como responder. Porque são minha família. Porque alguma parte de mim ainda quer a aprovação deles, mesmo sabendo que nunca vou conseguir. Não da forma que Daniela consegue de qualquer forma. E se você parasse de querer a aprovação deles? E se você decidisse que sua opinião sobre si mesma importa mais que a deles? Mais fácil falar que fazer quando você passou a vida inteira sendo comparada a alguém e ficando aquém. Felipe estendeu a mão sobre a mesa, sua mão cobrindo a minha. Pelo que vale, acho você extraordinária. E não digo isso levianamente. Terminamos o café da manhã e caminhamos para fora. Nenhum de nós pronto para nos separar. A manhã estava linda. O tipo de dia de junho que prometia verão sem o calor opressivo. Outros hóspedes estavam fazendo check-out, carregando bagagens nos carros, voltando para suas vidas regulares. Provavelmente deveria pegar a estrada logo. Eu disse relutantemente. Tenho trabalho amanhã e preciso preparar algumas coisas esta tarde. Antes de você ir, posso te perguntar uma coisa? A expressão de Felipe ficou séria. Na noite passada, vendo como sua família te tratou, vendo como eles te fizeram se sentir pequena e sem importância, me deixou com raiva. Não só solidário, mas genuinamente com raiva em seu nome. Isso é gentil de você, mas... Não terminei. E se houvesse uma forma de mudar a narrativa, de fazê-los te ver diferente, de te dar de volta um pouco do poder que eles vêm tirando de você todos esses anos? Estudei o rosto dele, tentando entender onde isso estava indo. O que você quer dizer? Quero dizer, e se continuássemos isso? Não namoro falso, mas namoro real? E se passássemos tempo juntos, construíssemos algo genuíno, e ao longo do caminho mostrássemos à sua família que você não é a decepção que pintaram você como? Felipe, não vou usar você para deixar minha família com ciúmes. Isso não é justo com você. Você não estaria me usando. Estou oferecendo porque quero te ver de novo independentemente, mas também quero te ajudar se puder. Pense nisso. Sua irmã acabou de se casar com um cirurgião plástico, certo? Bem, eu aconteço de ser alguém que a clínica do marido dela precisa. Alguém que poderia tornar as coisas muito interessantes para eles. Um frio passou por mim que não tinha nada a ver com o ar da manhã. O que você está dizendo exatamente? A expressão de Felipe mudou, ficando mais calculista do que eu tinha visto antes. Estou dizendo que a clínica do Ricardo tem estado em negociações com minha empresa sobre uma grande reforma de sustentabilidade. É um projeto multimilionário que melhoraria significativamente o impacto ambiental deles e a imagem pública. Sou um dos consultores principais na proposta. E você usaria isso como alavanca de alguma forma? Não alavanca exatamente. Só uma oportunidade para lembrar a eles que pessoas que eles ignoram podem ser mais importantes do que percebem. Sua família, especialmente Daniela, parece muito investida em status e sucesso. E se de repente você tivesse acesso a esse mundo através de mim? E se eles tivessem que te ver diferente? Eu deveria ter dito não. Deveria ter agradecido pela ideia, mas explicado que vingança não era meu estilo, que estava acima de tal mesquinharia. Mas parada ali na luz da manhã, lembrando de cada desfeita e rejeição da noite anterior, algo mais sombrio sussurrou que talvez eu merecesse um pouco de vindicação. Isso parece manipulador, eu disse devagar. É mais manipulador que te sentar atrás de uma coluna no próprio casamento da sua irmã? Que nunca mencionar que tem uma irmã para colegas com quem trabalhou no planejamento? Que sua mãe fingir que você não existe nos discursos dela? A voz de Felipe estava apaixonada agora. Às vezes as pessoas que nos machucam precisam ver consequências. Não crueldade, só consequências. Como seria isso na prática? Não vou sabotar o negócio ou carreira de ninguém. Não sou essa pessoa. Nada assim. Estou falando sobre visibilidade, sobre garantir que você esteja presente e reconhecida em futuros eventos familiares, sobre sua irmã e mãe perceberem que dispensar você significa potencialmente danificar relacionamentos que importam para a carreira do Ricardo. Sobre você finalmente receber o respeito que merece, mesmo que comece de um lugar de obrigação em vez de afeição genuína. Era lógica distorcida,
E eu sabia disso. Mas também era sedutora. Quantos anos eu tinha passado sendo invisível? Quantas reuniões familiares tinha suportado sendo tratada como inferior? A ideia de Daniela ser forçada a me reconhecer, me incluir, me tratar como se eu importasse, era intoxicante. Preciso pensar sobre isso. Eu disse finalmente. Claro, leve todo o tempo que precisar. Mas Marina, independente de você concordar com qualquer coisa disso ou não, quis dizer o que disse sobre querer te ver de novo. Essa parte é real, sem manipulação envolvida. Trocamos números de telefone antes de nos separar. Felipe me beijou de despedida, outro beijo gentil que fez meu coração acelerar. E então eu estava dirigindo de volta para São Paulo com meus pensamentos em tumulto. A semana seguinte passou num borrão de trabalho e confusão. Felipe me mandava mensagens diariamente, mensagens casuais sobre o dia dele que gradualmente se transformaram em conversas mais longas. Conversávamos sobre tudo e nada. Livros que tínhamos lido, lugares que queríamos viajar, memórias de infância que nos moldaram. Ele nunca pressionou sobre a proposta dele. Nunca trouxe Daniela ou vingança ou nada disso. Ele só conversava comigo como se eu fosse alguém que valia a pena conhecer. Na sexta-feira, ele ligou. Tenho um jantar de negócios na quinta que vem em São Paulo. Um cliente em potencial que estou tentando conquistar. Você gostaria de se juntar a mim? Aviso justo. Pode ser conversa corporativa chata, mas adoraria sua companhia. Além disso, o restaurante supostamente tem um confeiteiro incrível. Achei que você pudesse gostar de criticar as sobremesas dele. Ri, apesar de mim mesma. Você está me subornando com reconhecimento profissional. Está funcionando? Sim. Qual é o código de vestimenta? Quinta-feira chegou mais rápido do que esperava. Saí do trabalho cedo para me preparar, trocando para um vestido preto que era elegante sem ser chamativo. Felipe me buscou às 7, parecendo devastadoramente bonito num terno escuro. O restaurante era sofisticado, o tipo de lugar onde o menu não lista preços e a carta de vinhos requer um sommelier para navegar. O cliente de Felipe já estava lá, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, que reconhecia do casamento de Daniela. Ela tinha estado na nossa mesa, uma das colegas do Ricardo. Seus olhos se arregalaram com reconhecimento quando me viu. Marina, que surpresa adorável. Não sabia que você e Felipe ainda estavam juntos. Juntos e indo forte, Felipe disse suavemente, sua mão quente nas minhas costas. Marina tem sido paciente com minha agenda de trabalho maluca. E assim começou a próxima fase da minha vida, onde as linhas entre real e estratégico ficaram cada vez mais turvas.